Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Estamos iniciando mais um encontro na madrugada com Deus, hoje, 4 de abril de 2025. Que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida, que essa graça maravilhosa repouse sobre todos vocês. Eu quero conversar perguntando, irmã Daci, dê notícia do nosso irmão Carlos. Irmão, o Carlos está vivendo um dia de cada vez, pela graça de Deus. Amém. Tem Amém. sofrido muito, mas a fé dele continua firme, né? E vamos vivendo, né? Aguardando nos propósitos de Deus na vida dele, nas nossas vidas aqui, e agradecendo a Deus, porque ele tem nos concedido a graça de estar superando tudo isso cada dia. Amém. Que ele continue superando e dando forças e, acima Amém. de tudo, mantendo firme a sua fé, minha irmã. Amém, irmão. Amém. Bom, eu senti falta que ontem eu não recebi a mensagem dele. Ontem ele não estava passando muito bem, irmão. Eu imaginei. Ontem foi um dia muito crítico. Eu imaginei isso. Que a graça do Agradeço as nosso orações Deus dos irmãos. continue repousando sobre a vida de todos vocês. Quero Amém. aproveitar, irmã, e convidá-la para orar conosco, nos apresente a Deus nesse momento. Pois não, vamos orar então. Soberano e eterno Deus, querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, por teu povo estar aqui em comunhão contigo, buscando o seu poder para vencer as lutas, as aflições e angústias que teremos que passar aqui neste mundo. Mas com a certeza que tudo isso vai passar, porque aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E lá não teremos mais sofrimento, nem dor, nem morte, porque tudo isso serão passados. Essa é a nossa esperança, Senhor. Por isso que nós estamos aqui buscando o poder do seu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós possamos ser autorizados a concluir a pregação do Evangelho, para que o nosso Salvador venha logo e nos tire deste mundo de trevas. Mas te agradecemos, Pai, pela paz, pela esperança e pela confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou tanto que deu o teu Filho para morrer por nós, para darmos o direito à salvação. Obrigada, meu Pai. Não somos merecedores, mas te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus continue contigo, irmã Daci, viu? Deus Amém. continue com vocês. Amém. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, cantando essa linda canção que fala do lamento de Israel. Vamos louvar o nosso Deus juntos. Vamos deixar aqui tocando, pronto. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Eu sou fã desse rapaz, viu? Eu amo as músicas dele. As músicas são lindas, letras maravilhosas, prega muito bem. Ele passou por um momento de saúde, não sei muito bem. Sérgio Lopes, como anda a situação dele, mas eu gosto demais dos louvores dele. Eu quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, intercedendo, orando. Eu vi aqui o irmão Egídio. Egídio, aqui. Bom dia, homem de Deus. Graça e paz, Egídio. Pode abrir seu áudio. Fechou, tá fechado. Tem que abrir aí. Isso. Gaspar e Mumar. Bom dia, homem de Deus. Você tá bem? Melhor do que eu mereço. Essa menina do seu lado, sua namorada aí, é? É, Um abraço, Rejane. Rejane, você está na relação dos intercessores de hoje, viu, Rejane? Pronto. Quero convidar também para estar conosco, a oração, minha irmã Raimunda. Bom dia, Raimunda, lá de São Paulo. Bom dia, Você está bem? tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Quero convidar Paulo, lá de Itiúba. Bom dia, Paulo. Qual é a Nildete? Nildete ou é Paulo? pô, Nós dois. É a dupla, então é você, viu, Nildete? Nildete vai estar orando conosco nessa madrugada. Muito bem, irmãos. Egídio ora pela chuva serôdia, Egídio, o batismo do Espírito Santo, tá bom? Raimunda intercede pelos pedidos do varal. E a Nildete, mais uma vez, estaremos orando aqui, irmãos, pelo evangelismo do Calvário, viu, Nildete? Essa semana, dia 12, começa a Semana do Calvário, e nós estamos intercedendo por todas as pessoas que estarão envolvidas, direta e indiretamente. Então, tava lá embaixo no Pipacu. nossos amigos que estarão fazendo esse evangelismo aí, para que o Espírito Santo capacite todos. Egídio, Nildete e Raimunda. Eterno Deus, glorioso Pai, agradecido estamos a Ti pela Tua proteção, pelo Teu livramento e por Ter assim nos conduzir até aqui a Tua casa, a Igreja na Madrugada com Deus. Estamos aqui, Pai, para clamar pela Sua serôdia, sobre a Tua Igreja, também pelo batismo do Espírito Santo sobre o Teu povo que tenha levantado o estado pela manhã. Também um renovo, Pai,
eu preciso ser renovado a cada dia. Eu preciso fazer que Jesus seja o centro da minha vida. Eu hoje, na madrugada, quando me despertou, desde uma hora eu não consigo dormir, ele estive conversando contigo. Necessito, Pai, me chegar a ti. Necessito ser a luz para este mundo que se encontra em trevas. E o Senhor nos convidou para ser luz. Ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, o que eu venho fazer, porque isso venha ser uma realidade na minha vida, para que venha ser realidade na vida de outras pessoas. Então, Pai, nessa hora estamos aqui para interceder e clamar pela chuva seródia, sobre a tua igreja, e assim, desde já, interceder pelo batismo do Espírito Santo. Batiza, Pai, a tua igreja. O Senhor tem batizado, e nós temos visto o teu poder sobre a vida de muitos. Também faz o teu querer sobre a minha vida, Pai, para que eu venha dar testemunho de Jesus onde quer que eu vá. Eu não venha viver mais, mas Cristo vive em mim. Como Paulo falou ali, que tem um espinho na carne. Mas esse espinho na carne vai estar até o seu voltar. E nós não podemos tirar, só o Senhor pode tirar o espinho que está na nossa carne. Mas podemos nos apegar a Ti, para que as aflições, as coisas desse mundo não venham estar nos tirando do foco. O nosso foco é Jesus e é conduzir outros para o Teu reino. E nós veremos que o Senhor está próximo. Então, batida no Teu Espírito Santo, nos capacita para fazer o item e levar outros ao Teu reino. Também te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, que estás no céu, te agradecemos pela vida, por teu cuidado, por todas as bênçãos recebidas. Estamos aqui juntos, Pai, clamando e intercedendo por aqueles que sofrem. Nos colocamos em tuas mãos, toma conta de todas as coisas, Pai. Derrama as bênçãos do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Perdoa as nossas faltas e pedimos a tua presença em nosso meio, Pai. Tu sabes de todas as necessidades dos teus filhos. Então pedimos as bênçãos, Pai, sobre cada um deles. Cura aqueles que precisam da cura, Pai. Também pega em tuas mãos, toma em tuas mãos os pedidos aqui do varal, Pai. Essas pessoas que sofrem. Perdoa, Pai, as nossas faltas mais uma vez. A Ti rendemos os nossos louvores. É isso que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda, Senhor, na tua presença, nós queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tu abre para nós, juntos te adorarmos. Pai, nós estamos prestes, Senhor, a entrarmos na Semana do Calvário, onde toda a igreja, Senhor, se reunirá para que possa apresentar, Senhor, a novas pessoas a tua palavra. Suplicamos a ti, ó Deus, que o poder do teu Santo Espírito se manifeste de uma forma poderosa na vida de cada pessoa que será convidada, de cada pessoa que vai estar ministrando a palavra, para que assim, Senhor, possam dar frutos e assim, ó Pai, pessoas sejam salvas para o teu reino. Nos abençoa, continua conosco. Fala, Senhor, ao coração de cada pessoa, Deus, que será convidada. Senhor, nós percebemos a dificuldade das pessoas ouvirem os convites, atender, Senhor, o teu chamado. Então, te suplicamos que de uma forma poderosa, o teu Santo Espírito, Deus, possa alcançar cada pessoa. Nós te suplicamos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão Egídio. Obrigado, minha irmã Raimunda. E obrigado, Nildete. Um abraço carinhoso no Paulo. Está pertinho de você aí, né? Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos. Vamos estar entrando em sala simultânea. A partir de agora, você terá a oportunidade, como sempre, né? Você terá 10 minutos para, junto com o irmão em Cristo, apresentar a sua petição ou simplesmente interceder. Tá bom? 10 minutos estamos liberando. Quando aparecer a mensagem aí, você clica na mensagem para que você possa acessar a sala simultânea, tá certo? A partir de agora, você está convidado a entrar na sala simultânea em
e participar dela com 10 minutos. Salas liberadas a partir de agora. Pronto, queridos, voltamos. Estamos na sala principal novamente. Espero que você tenha aproveitado. Marilza, muito bom dia. Seja muito bem-vinda, Marilza. É bom vê-la aqui. Chegou um pouquinho depois, a sala já estava fechada, né? Já estava aberta, não podia mais entrar. Sala simultânea, depois que chega, para entrar, é um milagre, viu? Muito bom dia, Márcio. Deus abençoe. Dá um bom dia para esse povo aí, Márcio. Tá me ouvindo? Bom dia, povo de Deus. Beijo no coração de todos aí. Como é que está a Márcia? Tá bem? Tá no Tá processo no, ainda? no processo ainda. Continue orando por nós. Estava Muito na bem. sala com o Ivete e Paulo, eles aconselhando para procurar um meu nome, médico, esqueci o nome. Neoporopata, sei lá. É isso aí, esse nome aí. É por aí. Muito bem, queridos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, e hoje nos deparamos, Márcio, com o capítulo 10. Você que quer dar a sua participação, levante sua mão, pode pedir a palavra, nós estaremos liberando para que você também participe. É importante que você dê a sua opinião. Estamos estudando. Dora, eu coloquei você como co-anfitriã, Dora. Se você vê alguém aí com a mão levantada e eu não estiver vendo, sinaliza aí que a gente libera o áudio dessas pessoas, tá bom? Nós estamos nos deparando com o livro do Apocalipse, e hoje o capítulo 10. Abra sua Bíblia no capítulo 10. Nós estamos na sequência aqui de mais sete, os sete, dessa vez sete trombetas. Mas antes que seja tocada a sétima trombeta, nós nos deparamos com o capítulo 10. E esse capítulo 10, ele tem um significado muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque através desse capítulo, o que acontece nesse capítulo é que surge como denominação a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos entender isso, uma coisa que você já conhece, muitos aqui já conhecem essa história, mas veja, quando a sexta trombeta é tocada, nós encontramos profecias que antecedem o toque da sétima e última trombeta, né? Observe que o capítulo 10 começa com João vendo outro anjo, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Essa é uma visão de João, e a descrição desse anjo, ele se assemelha à visão que teve de Cristo no capítulo 1. Lembra do capítulo 1 de João? Desse mesmo livro, João vê essa mesma cena, esse mesmo anjo. O arco-íris aqui é um símbolo, irmão, da aliança de misericórdia e da justiça de Deus para com os seus filhos, com a raça humana, né, com a humanidade. Quando ele prometeu nunca mais destruir o mundo através de um dilúvio, essa aliança que nós conhecemos como arco-íris. Jesus, ele desce pessoalmente para dar a João uma revelação importantíssima para o tempo do fim. Observe que o verso 2 diz que ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Veja, seus pés estão no mar, entre o mar e a terra, que simboliza uma mensagem que ela é uma mensagem universal. Mas, mesmo que Apocalipse seja uma revelação de Jesus para o homem, para a raça humana, para todos que buscam, para quem quiser, nem tudo é permitido para nós compreendermos. Principalmente o verso 4. Não foi permitido a João descrever, mostrando que Deus tem muito mais a nos revelar
mas só que somente durante a eternidade que nós vamos poder entender que o Senhor vai nos poder nos explicar. Veja o verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Portanto, há coisas, queridos, que nós só poderá ser revelada para mim e para você na eternidade. Por enquanto, você e eu temos que viver pela fé, porque é isso que temos para nós revelar. Veja que João não, Jesus tinha na mão um livro aberto, um livrinho. O fato dele estar aberto mostra que é uma mensagem que está disponível, está acessível a todas as pessoas. Lembra de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 12, se eu não estou enganado. Daniel recebeu ali as visões, né? E foi dito para ele o quê? No capítulo 12. Daniel encerra as palavras, segue o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber vai se multiplicar. O saber, o conhecimento, né? Ou seja, a mensagem do livro de Daniel, desculpe, ela só seria estudada plenamente, né? Seria compreendida só no tempo do fim. No versículo 7 desse capítulo, veja o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Percebem? A mensagem de Daniel só seria estudada, só seria compreendida no tempo do fim, no tempo que antecede a volta de Cristo a essa terra. O livro de Daniel deixaria de ser um livro selado e passaria a ser um livro, irmãos, estudado, compreendido por quem quisesse. Só que quando João pediu que o anjo lhe desse o livrinho, versículo 9, fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ele recebe uma ordem estranha. Ele pede o livro, João pede o livro, e o anjo entrega para ele. E diz para ele assim: coma, devore. Só que quando João toma o livrinho e come, o texto diz que na boca era doce como mel, mas ao chegar no seu estômago era amargo. Era uma mensagem maravilhosa, agradável, doce, mas o resultado causaria uma grande decepção, amargor muito grande. E você conhece o que era doce para João. O João talvez não tivesse entendido ali naquele momento. Lembre-se que o livro de Daniel, ele era para o tempo do fim, e esse tempo do fim, queridos, de 1844 para cá, é esse tempo que nós estamos vivendo. Essa profecia, ela se cumpriu de forma exata, perfeita, uma precisão incrível. Quando Daniel, veja, quando Daniel, acho que é 14, disse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Até Daniel 8,14. E essa mensagem seria pregada até 2030, de manhã o santuário seria purificado. Isso aconteceu, você conhece, nós conhecemos a história, quem já estudou sobre isso sabe, esse tempo de 1260 anos, né? No capítulo 12. Só que depois de 1798, se não estou enganado, com o fim da supremacia papal, houve um despertamento, houve um movimento intenso entre homens e mulheres de Deus que se dedicaram a estudar com muito afinco, com muita dedicação, minucioso cuidado ali, as profecias do livro de Daniel. E o que aconteceu? Aí veio o aprisionamento do Papa Pio VI, né, no grande terremoto de Lisboa, o dia escuro,
lá para o ano de 19 de maio de 1780, a queda das estrelas, né? Pouco depois, 1833, despertaram muitos, a buscar, a estudar a Bíblia, Mário, especialmente as profecias de Daniel. Oi, Mário, oi, oi, quem chamou? a sua conexão está cortando, meu irmão. A sua conexão, vamos ver se agora melhora aí. Mas, Mário, de forma especial, Mário, a gente sabe, né, da profecia de Daniel 8,14, né, quando fala até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E a gente vê o movimento millerita, né, através do Guilherme Miller, pregando sobre a volta de Jesus, né, porque a nossa bendita esperança. E a gente sabe, profeticamente falando, que Jesus ele não deixou dia e hora, né, marcado do seu retorno para vir buscar o seu povo. E Guilherme Miller, um grande estudioso das profecias daquela época, né? Ele, por esse cálculo, ele deduziu que Jesus Cristo viria no ano de 1844. E aí Jesus Cristo não voltou. Aí vinha aí o cumprimento, né, da profecia, seria doce na boca, que era a esperança, a gente pregando da nossa esperança, e o amargo, né? O amargo seria a decepção, a grande decepção que o povo de Deus passou nesse período, né? E aí o último verso diz que seria necessário que esse povo continuasse profetizando. E aí, como você já mencionou, né, foi daí que surgiu o movimento adventista, né, do qual nós fazemos parte, e estamos dando essa continuidade, né, anunciando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que já está muito perto. Vamos continuar. Ainda o dia e a hora a gente não sabe, mas a nossa parte é continuar anunciando até que o Senhor venha. Guilherme Miller, apesar dessa descoberta, ele acertou a data, mas ele errou o evento. Não era a volta de... Eu vou deixar minha câmera fechada, porque o sinal aqui está caindo da internet, e com a câmera fechada fica melhor, o áudio, não é? Veja, Guilherme Miller, ele estudou afinco isso aí. Ele descobre o cumprimento da profecia, ele acertou a data, só que ele errou o evento. Havia um interesse sincero, né? Ele se dedicou a isso. Lá pelos anos de 1800, dentre os que se dedicaram a estudar, Guilherme Miller foi um desses estudiosos. E ele acerta a data, mas ele erra o evento. Não era a volta de Jesus. Ele passou muitos anos sem revelar a outras pessoas o que ele havia entendido, até que Deus lhe confirmasse de que ele deveria pregar essa mensagem. Embora o cálculo do tempo das 2.300 tardes e manhãs estivesse correto, o evento não se referia à volta de Jesus, como Miller havia chegado a essa conclusão. Foi uma grande decepção, né? Porque era doce a mensagem. Então, chegou o grande dia, o dia que ele havia marcado, 22 de outubro de 1844. Tem até um lugar chamado a Pedra da Ascensão, onde Guilherme Miller, a família e amigos ficaram naquela pedra, aguardando a volta de Jesus, mas não veio. Famílias inteiras, irmãos, famílias inteiras abriram mão dos seus bens, comerciantes deixaram seus negócios, todos olhavam para o céu, na expectativa ali de avistar Jesus, né? O Salvador ali na nuvem do céu, mas imagine qual grande, irmãos, foi horrível. A decepção ao perceber que Jesus não voltaria. Irmãos, houve uma grande decepção. Como o Márcio citou agora há pouco, era doce, maravilhoso a volta de Jesus. Todos estavam ali esperando. A questão é que ninguém se apercebeu do que Mateus capítulo 24 fala que a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe. Mas era tão grande a expectativa, o desejo era tão grande de ver Jesus, que eles
não se aperceberam a isso. Só que foi uma decepção enorme. Houve choro, houve angústia, né? Uma amargura, sabe, terrível para todos naquele dia. Muitos abandonaram a fé, irmãos. Muitos abandonaram a fé tão rápido quanto eles aceitaram. Só que outros, né, convictos de que Deus não os deixaria ali naquela penúria, naquela escuridão, eles se dedicaram a, a orar e foram diligentemente examinando as escrituras, a fim de que eles queriam entender o que havia acontecido. Então, a partir desse incidente, Deus levantaria um povo, irmãos, para proclamar ao mundo o seu último clamor, o seu alto clamor, o seu último chamado. E através desse período de oração tensa, de busca, um homem chamado Iran Edson, ele estava caminhando pelo milharal, voltando, né? Quando ele recebeu de Deus a compreensão de que a purificação do santuário não se referia a, ao santuário terrestre, muito menos à volta de Jesus, mas se referia ao santuário celestial. E caminhando pelo milharal ali, Iran Edson, ele olha para cima, ele tem a visão, e ele vê Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. Jesus havia passado do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Então, começa ali o tempo do grande dia da expiação que havia sido profetizado. Os registros de cada ser humano, irmãos, desde então, né, seriam analisados, julgados, alguns seriam apagados com o sangue do Cordeiro, aqueles que confessaram e abandonaram, se arrependeram, e outros permaneceriam com seus nomes escritos ali como em falta. Foi uma grande decepção, amargo, e daí esse movimento, dessa frustração, que na verdade uma profecia que se cumpre. Por isso que nós acreditamos que a Igreja Adventista ela tem data de nascimento, é um movimento profético. E como o Márcio falou, no versículo 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas. Isso é, irmãos, ali não era o fim, mas o início do tempo do fim. Hoje nós alcançamos esse tempo, né, de graça, de misericórdia, antes que seja dado o último sonido da sétima trombeta. Estamos vivendo de fato, irmãos, no fim do tempo de graça. Estamos às portas. Lembra que o versículo 6 diz o quê? Já não haverá demora. Termina o versículo 6 assim, mas ó, veja o verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, dizendo que já não haverá demora. E qual tem sido, queridos, a nossa atitude, nosso comportamento diante das vésperas de ver Jesus voltar? Mila, ele não foi enganado por uma mensagem falsa, mas ele foi um instrumento de Deus para o cumprimento dessa profecia do capítulo 10 de Apocalipse. E esse capítulo 10, queridos, mostra claramente, mais uma vez, que Deus está no controle da história desse mundo. Deus, ele não deixou o seu povo à deriva. Deus está cuidando. Essa mensagem agora chega para nós. Nós temos a responsabilidade de continuar pregando agora sobre a volta de Jesus, anunciando que ele está perto, mas não sabemos quando. O mais importante, queridos, não é quando Jesus vai voltar, mas é como você e eu, como nós estaremos quando ele voltar. Aquilo que era doce para eles lá em 1844 se tornou amargo, mas se tornará amargo quando Jesus Cristo voltar agora, para aqueles que não se prepararam. Aquele povo se preparou para a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Por isso que foi amargo, terrível. Mas será muito mais amargo
para aqueles que não se prepararam, para aqueles que não levaram a sério o preparo para a volta de Jesus. Se formos comparar a amargura de da época do grande desapontamento para a amargura da volta de Cristo, será muito maior essa segunda amargura, irmãos, porque não haverá mais tempo de preparo. Ali foi o começo do tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O que é que falta para mim e para você é levarmos a sério esse preparo. Não tenhamos medo, queridos, do que está para acontecer. O tempo que se aproxima é o tempo da volta de Jesus. Quando será? Não fazemos a mínima ideia. Mas uma coisa é certa, irmãos. Conforme o versículo 6, já não haverá demora. Irmãos, nós estamos muito perto da volta de Jesus. Quem dera que fosse daqui a 10 anos, 15 anos. Eu não sei, nós não sabemos. Mas nós podemos viver nessa expectativa de que Jesus está muito perto de voltar. Nós seríamos desequilibrados, nós seríamos nécios, loucos, se saíssemos por aí dizendo que vai voltar dia tal, ano tal. Não há nenhuma data específica para nós. Embora no calendário de Deus já tenha essa data. Mas o mais importante, eu volto a repetir, não é quando Jesus Cristo vai voltar, é como você vai estar quando ele voltar. É como eu vou estar, como nós estaremos quando Jesus voltar. Por isso, amados irmãos, a amargura da segunda volta de Cristo será muito maior do que foi a primeira. Não a primeira volta, falo o grande desapontamento de 1844, essa profecia de Daniel, de Apocalipse 10. Aquela amargura foi grande e foi, mas será muito maior quando Jesus Cristo voltar para aqueles que não se prepararam. Nildete pediu a palavra, pois não? Pode abrir. Pode abrir, Paulo. Não, pois não. Ai, Então, irmão Mário, eu estava fazendo a conta aqui, tem em torno de 170 anos de misericórdia já, né? E a gente sabe, nós sabemos que aproximadamente um ano antes da volta de Jesus, as portas da graça vão se fechar no céu. Não é quando ele voltar. Quando ele voltar, ele já vem com tudo determinado já, selado, os salvos e os não salvos. Isso que é complicado, que o Espírito da Profecia diz que nós vamos estar vivendo aqui nesse mundo, normalmente, sem saber que o seu destino já foi decidido no céu. Isso que é grave. É por isso, Paulo, que será uma amargura muito maior a segunda volta de Cristo do que a primeira. Porque a primeira eles marcaram a data, acertaram a data, mas erraram o evento. E Jesus não veio, eles tiveram a oportunidade de continuar e aceitar. Muitos desistiram tão rápido quanto aceitaram. Mas a segunda volta de Cristo será tão amarga para aqueles que não estiverem prontos, irmãos, que eles vão desejar a morte, Paulo. Eles vão querer morrer, não vão morrer. Então, meu apelo nesta manhã, nessa madrugada, irmãos, é que você e eu sejamos guiados pelo Espírito Santo, tenhamos verdadeira confissão, arrependimento, vergonha mesmo pelos erros, confessar ao Senhor, clamar, derramar lágrimas, se necessário for, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, suplicando que ele nos batize com o Espírito Santo, porque o capítulo 11, o capítulo 10 termina dizendo que é necessário continuar pregando. Chegou até nós, queridos, está em nossas mãos hoje, é sinal de que estamos no caminho certo, a profecia se cumpriu exatamente. O que falta acontecer agora é a volta de Jesus. Então, que você e eu, queridos, continuemos clamando pelo batismo do Espírito Santo, para terminarmos essa pregação, para que Jesus volte logo. E quando ele voltar, queridos, eu quero que você e eu, com a nossa casa, com a nossa família, estejamos prontos para dizer: este é o nosso Deus, a qual estamos aguardando. Quer você estar pronto para a volta de Jesus? Quer você anunciar de que estamos perto, que Jesus vai voltar? Precisamos falar, queridos.
Não tenha vergonha, não tenha medo. Anuncie que Jesus está perto de voltar. Por isso, nós vamos cantar essa linda canção, encerrando então a nossa jornada de hoje com essa música que fala sobre não se turbe o vosso coração. Esteja preparado, porque aquele que vem virá e não tardará. Vamos louvar ao nosso Deus, encerrando a nossa jornada de hoje. Deixa eu soltar aqui, pronto. Louvemos ao Senhor com alegria. Se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, estais vós prontos? Jesus, vem logo, estais vós prontos? Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos? Jesus vem logo, queridos. Está você pronto? Esteja pronto como ele estivesse voltando hoje e preparado como se ele estivesse voltando amanhã. Lembre-se, queridos, essa promessa não vai falhar. Não existe uma promessa de Deus que tenha falhado. Não vai ser essa que vai falhar. Nós somos a geração última antes da volta de Jesus. Não haverá mais uma outra geração. Não haverá um outro século, irmãos. Será a última geração antes de que Jesus volte. Que você e eu estejamos preparados. Que a nossa casa esteja preparada. Porque aquele que vem virá e não tardará. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus que estamos aguardando cuidará de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos um dia de preparação. Ao receber o sábado do Senhor, recebamos com alegria. E como se fosse o último sábado da sua vida. Como se fosse o último dia para a volta de Jesus. Porque ele virá, irmãos. E nós precisamos estar prontos. Eu quero convidar para orar conosco a irmã Dora Ney. Bom dia, Dora. Abra seu áudio, Dora. E ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje. Pode abrir, Dora. Abre. Oremos então. Maravilhoso Deus, Pai de eterna misericórdia, exaltado, glorificado seja o teu santo e bendito nome. Aqui, Pai querido, como filhos teus, nós nos encontramos, agradecidos pela oportunidade que vós nos concede de estarmos na tua presença, te adorando. Ó Pai querido, a nossa maior necessidade, nosso maior clamor é que o Senhor nos batize com teu Espírito Santo. Sabemos, Pai querido, que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. O Senhor breve voltará. E ao voltar, nós queremos ouvir da tua voz, vinde bendito de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para isso, Pai querido, nos prepare. Usa-nos como instrumento para preparar também outras pessoas. A tua palavra diz que nós precisamos
pregar este evangelho, que é este evangelho do reino que será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, Pai, nos batiza com teu Espírito Santo para que tenhamos a ousadia, a intrepidez de abreviar a tua volta. O mundo cada dia está pior para nós ficarmos. Sabemos, Pai amado, que vamos passar por dificuldades, mas estando com o Senhor segurando nossas mãos, tudo que vier à nossa mão, tudo que vier sobre nós, com certeza suportaremos, porque o Senhor estará ao nosso lado, nos ajudando, cuidando de nós, nos instruindo, nos conduzindo. Tome em tuas mãos, Senhor Jesus, a cada membro desta família da madrugada. Toma cada pedido que foi feito aqui da sala simultânea, também os pedidos iniciais que foram feitos, que o Senhor tome a cada pedido em tuas mãos, analise e responda segundo a tua vontade. Conceda, Deus, para nós um dia de preparação na tua presença, que ao pôr do sol possamos estar livres de lutas, cuidados, aflições, prontos a receber o teu santo dia e guardarmos segundo a tua vontade. Continua, Pai, derramando tuas bênçãos sobre nós, batizando-nos com teu Espírito.